Glauber e eu somos colegas de muitas madrugadas de discussões teológicas. Eu saía do campus da Universidade Federal do Paraná e ia para a paróquia, onde Glauber mora, e a gente elaborava sobre teologias. É bom dividir esse espaço com você também. Bom, prazer pessoal, eu sou Bob Luiz Botelho, eu sou aquela criança que nasceu na periferia de Curitiba, a famosa Vila São Pedro. Eu estudei na Escola Municipal Jardim Europa e nesse período de inverno, quando chovia muito, às vezes não tinha aula, porque a Escola Municipal Jardim Europa fica ao lado do Ribeirão dos Padilhas, que todo mundo chama de Valetão, mas eu sou ambientalista, não pode chamar de Valetão, é um Ribeirão. E alagava, e aí não tinha sala de aula, porque a sala ficava suja pela água e as crianças podiam se contaminar. Sou aquela criança que nasceu e cresceu numa família de muitas pessoas. Eu tenho 3 irmãos, somos em 4. E meu pai e minha mãe estão ali no fundinho, né? Meu pai ali, ó, eles... Meu pai bancário, minha mãe aquela famosa vendedora de cosméticos, sabe? Eu não vou falar marca para não fazer público, mas aquela que vende no mercadinho, sabe? Do bairro. E a minha família cresceu, a gente passou por muito tempo nessa periferia de Curitiba, na Vila São Pedro. Só que a minha família, do meu pai, é de uma tradição muito presbiteriana, né? E os presbiterianos têm uma história na construção social e política, inclusive do Brasil, né? Pro bem e pro mal. E na periferia de Curitiba, onde a gente teve que morar por esse período, não tinha igreja presbiteriana, né? Não sei se vocês sabem, não é muito afeito ao presbiterianismo chegar onde tem pobre, né? E lá, naquela periferia, tinha uma igrejinha pequenininha, que tinha 30 membros, assim, 40, 50, sei lá. Mas era uma igreja pentecostal, daquelas que tem aquelas irmãs de saia e de coque, sabe? E eu tinha 5 anos de idade quando eu passei a frequentar essa igreja, não sabia nem quem era Jesus direito. Só que lá na periferia, a igreja é o braço ausente do Estado na construção de política pública. Gil contou a história dele sobre ele ter aprendido a tocar, porque tinha que tocar na igreja, né? Na igreja pentecostal, na favela, gente, a igreja ensina música. Na favela, a igreja dá reforço escolar. Na favela, a igreja faz almoço de domingo e quem não pode almoçar, almoça. Mas por que eu estou falando sobre isso aqui, né? Porque em determinado momento a gente tem um desejo, por conta das nossas experiências, de colocar a religião num lugar de violência sobre os nossos corpos, e eu não estou aqui para passar pano para nada disso não, mas para dizer que quem vai falar sobre a minha história como LGBT cristão sou eu, e não o fundamentalismo. E estou aqui para dizer que foi lá naquela favela de Curitiba, aonde uma vez a gente estava subindo da igreja para casa e começou um tiroteio, tranquilo, assim, mais um domingo. E aí fica desesperado, porque são 4 filhos, até o quarto chegar em casa e fica na igreja ou sobe, porque está tendo tiro. Foi lá que eu tive uma experiência com Deus. Uma vez eu estava num culto, e era um culto de terça-feira, e tinha um pastor que viajou do Rio de Janeiro para pregar naquela igreja. Ele não conhecia a igreja. Ele não conhecia ninguém. Ele foi pregar naquele culto de terça ou quarta-feira. E ele pregou sobre José do Egito. Eu quero fazer uma pergunta. Quem que sabe a história de José do Egito? Levanta a mão. Então, para quem não levantou a mão, José do Egito é um hebreu, né? Filho lá de Jacó. Jacó teve 12 filhos, né? E José é o filho de Jacó, que era muito sonhador. Criança aviada, gente, com todo respeito e carinho, assim, né? Ganhou até uma túnica do pai. Ai, que túnica linda que o pai deu para ele. Fazer um mas enfim. José do Egito tinha muitos sonhos. Ele era uma criança que nasceu num contexto de vários irmãos e ele tinha muitos sonhos. E ele contava para as pessoas. Só que os sonhos de José do Egito eram meio megalomaníacos. Ele sonhava que ele estava em destaque, que a estrela dele brilhava, ele sonhava que o feixe de trigo dele era o maior. Só que ele contava para as pessoas que ele tinha sonhos grandes. E aquele pastor, naquela quarta-feira à noite, pregou sobre José do Egito. Geralmente, não sei se vocês sabem, igrejas pentecostais fazem muito apelo para você aceitar Jesus, né? Então, se você quer passar a ser evangélico, proselitismo religioso,
E naquela noite o pastor não fez esse apelo. Ele perguntou para quem queria dedicar a vida para servir a Jesus. Então era já para crentes. E eu tinha 8 anos de idade. Só que eu tinha, né, já tinha uns 3 anos que eu vivia naquela comunidade local. E naquela experiência de ver, naqueles 3 anos, os adolescentes da igreja passando sábado na igreja para tocar instrumento. As pessoas querendo ficar depois do culto no domingo porque estar em comunidade era legal. Eu falei, eu acho que eu quero isso aí. E eu fui lá na frente. Então, foram adultos, né? Pessoas que sabem o que estão fazendo na sua vida. Nem todo adulto sabe, mas... foi eu lá. E aquele pastor que não conhecia a igreja começou a colocar a mão na cabeça das pessoas e orar, né? Então, olha, eu te abençoo para você servir a Deus. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele mandou todo mundo sair do palco e ficar só eu ali. Eu tinha 8 anos de idade, eu vivi meu primeiro medo de sair do armário ali na hora. Eu nem sabia o que era ser LGBT. Mas eu falei, é agora que ele vai falar que eu tenho um desejo que eu não sei, agora eu vou ser humilhado. E aí, aquela experiência pentecostal começa, eis que te digo, filho meu, tu serás profeta entre as nações. E eu comecei a chorar. E a igreja começou a chorar. O meu irmão, ele toca bateria, meu irmão mais velho, né? O primogênito. E aí a igreja fervesceu, porque o cara começou a falar que eu ia para as nações. Que eu ia falar, ele começou a ter uma visão de que os líderes das nações estavam sentados me ouvindo. E aí meu irmão na bateria, e aí a igreja, e aí aquela coisa pentecostal, cheira, canta lava cheia, e eu, ei, Ratinho! E aquela experiência marcou toda a minha vida. Porque Deus olhou para a Vila São Pedro e viu um garoto de 8 anos e falou que ali da Vila São Pedro ia sair um cara que ia falar para as nações. Que Deus é esse? Que fé é essa? Como é que Deus olha para a Vila São Pedro? Tem tanta gente na Faria Lima, gente. Eu nem falava inglês. E aí aquele momento, ele é um momento de decisão da minha trajetória de vida. Porque daquele dia em diante eu nunca quis ser mais nada. Eu só quis ser missionário. Eu só quis concluir o desejo profundo que Deus tinha de me colocar entre os líderes das nações. Esse passou a ser o alvo da minha vida. Quando você pergunta para uma criança de 5 anos de idade o que ela quer ser, ela vai responder jogador de futebol. LGBTs vão querer ser a Britney Spears, mas enfim. Eles perguntam, falar que quer ser médico, veterinário, qualquer coisa. Eu falava que eu queria ser pastor e missionário. E aí eu estou falando isso para vocês porque a minha história, ela é marcada pela experiência de um Deus que decidiu olhar para mim. Eu não consigo viver uma fé sem acreditar num Deus que olha para mim. Só que esse Deus que olha para mim, ele olha realmente para mim. E aos 12, 13 anos, ele começou a olhar o que eu fazia no banheiro quando eu demorava muito no banho. Mãe, desculpa por gastar a energia elétrica de casa. Porque esse Deus que olhou para a favela e falou, você vai ser profeta às nações, era o mesmo Deus que olhava quando eu demorava muito no banheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, galera? Eu sei que está. Esse Deus, ele começou a ser o Deus que me perseguia, porque ele olhava para mim. E porque ele tinha me chamado para uma coisa muito especial. E em determinado momento da minha vida, corresponder à expectativa desse Deus passou a ser um fardo, um desespero. E eu comecei a fazer tudo. Esses dias eu estava na sessão de terapia e eu descobri que desde os 14 anos de idade eu nunca tive um período de férias completo. Sabe férias escolares? Desde 14 anos de idade eu dou as minhas férias para Jesus. Porque desde os 14 anos de idade, lembra que eu queria ser missionário? Daí eu vou para Florianópolis e eu passo 3 semanas em Florianópolis dançando nas praças para falar de Jesus. Aí no ano seguinte eu vou para Natal e eu, durante o ano, trabalhava, fazia estágio numa corretora de seguro, juntava dinheiro, vendia bala na escola. Porque eu queria viver para esse Deus, porque Deus está me olhando. Em determinado momento, a nossa experiência de fé passa pela noção de que Deus é uma pessoa com quem a gente se relaciona. Está fazendo sentido a minha Jesus, pessoal? Que bom. Eu era José do Egito, eu tinha sonhos muito grandes. Porque aquele profeta lá falou que eu era. Ele falou, você é o José do Egito da nossa geração. Quando eu esqueci de falar, mas não vou entrar nesse assunto hoje, eu estudei no colégio militar, né? E aí, enfim, já era reprimido pela igreja, ainda mais reprimido numa instituição que
preservam o discurso de uma masculinidade violenta como algo legal, né? Mas ao mesmo tempo sou muito grato por falar que eu aprendi inglês, né? Precisava falar para os líderes das nações, né, gente? Meu pai e minha mãe sempre acreditaram que a educação era a única alternativa de levar aqueles 4 filhos que estavam na Vila São Pedro para algum lugar melhor. Então meu pai se esforçou para que todos os filhos dele estudassem no colégio militar. Como a gente não é filho de militar, a gente não tem direito de entrar. Então a gente tinha que fazer cursinho para entrar no colégio militar. Porque o investimento de 1 ano de cursinho para 7 anos dentro do colégio militar garantiu que todos os meus irmãos acessassem o ensino superior, né? Então foi pela educação também dessa instituição, com todas as suas contradições, que a gente chegou em lugares possíveis. Até que eu entro para a faculdade, né? E na faculdade eu ingresso num movimento missionário, é um movimento estudantil missionário. E nesse movimento estudantil missionário, eu sou convidado a coordenar a região sul. E nesse movimento estudantil missionário, eu começo a ter discussões que eu não tinha, tanto no colégio militar quanto na igreja, sobre sexualidade, gênero, política pública, direito, feminismo, meio ambiente. E aquelas discussões, elas começam a deslocar um lugar em mim, que era o lugar da certeza que eu tinha de que eu jamais alcançaria o direito de ser quem eu sou. E de honrar, inclusive, o direito que eu tenho de não viver o que eu sou. Eu não vou ser o gay que eu sou. Eu não falava que eu era gay, né? Mas eu tinha aqueles desejos, eu demorava no banheiro. Mas eu não vou viver quem eu sou. Até que, em 2014, eu passo por uma experiência de um treinamento de 3 semanas dessa organização que eu fazia parte. E o tema do evento, desse treinamento de 3 semanas, era o grande convite. Esse era o tema. Nós estudamos todo o livro de Mateus, o livro de Mateus da Bíblia, do primeiro ao último versículo, versículo por versículo, durante essas 3 semanas. E tinha uma música tema, né? Porque o tema do evento era o grande convite, né? E a música tema dizia o seguinte: o rei chegou tão perto de mim. E em seu reino eu pude então conhecer. Eu vi todas as vinhas do rei. É a música que o Ju cantou, que é dele, inclusive. E a música fala assim: tão perto de mim, eu que nada sou, fui levado à mesa do banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que é, entrando em minha vida, cativou meu coração. Tão perto de mim. Eu tinha meus 18 anos de idade quando eu entendi que aquilo que eu vivi na infância era um convite, o grande convite, ser missionário para as nações. Aquela música me perseguiu, Gil, por tantas madrugadas de choro, porque quando eu me sentia culpado por ser quem eu era, eu ouvi aquela música falando: Senhor, eu posso aceitar o convite ainda? E aí aquela música: tão perto de mim, eu que nada sou. Eu não canto, gente. Eu sou a bicha que dança, sabe? Tô falando isso porque eu comecei a minha fala falando sobre um Deus que me observa. Continuei a minha fala falando sobre um Deus que me persegue, né? Que me vigia. E eu agora quero, nesse momento do meio da minha fala, falar sobre um Deus que convida. Então, durante o Evangelho de Mateus, você consegue perceber, ao longo da trajetória do Evangelho, vários convites que Jesus faz. O Evangelho de Mateus mostra um Jesus de convites, né? Jesus, ele vai convidando as pessoas para as coisas, né? Então, se no Evangelho de Marcos e Lucas ele chega para o publicano e ele fala: hoje eu vou jantar na sua casa, no Evangelho de Mateus ele convida. Posso jantar, né? Ele se convida. É uma chave hermenêutica do texto. Eu vivo o período da universidade com muitas angústias, tanto que eu entrei na faculdade em 2013, eu estou terminando meu bacharelado agora em 2024. Porque eu adoeci, porque eu saí da faculdade, porque eu tranquei, porque eu ia da faculdade lá para a igreja americana, comer pizza e falar: não aguento mais a faculdade, Glauber! Porque nesse processo, ser quem eu sou me fez entender que eu não podia ter os sonhos de José do Egito que eu tinha na infância. Em determinado momento, a religião ela cria dentro de nós uma chave de operação de entender que a nossa sexualidade ela é uma
decisão central na possibilidade ou não de viver. Tá fazendo sentido o que eu estou querendo dizer? Então, estou querendo dizer que a religião fala assim, para você ser isso aqui não pode acontecer. É como se você falasse assim, Bob, não dá para você morar em 2 países ao mesmo tempo. Se você quer morar na Argentina, você não pode morar na Rússia, porque é meio impossível. E aí a religião fala assim, para ser missionário, LGBT não dá para ser. E aí eu fico com a angústia de viver o conflito de saber que os convites que eu tinha que aceitar envolviam renúncias que eu não sabia que eu tinha que fazer. Nesse processo todo, em 2015, eu passo por um profundo processo de adoecimento mental. A organização Movimento Estudantil que eu trabalhava descobre sobre a minha sexualidade. Eu recebo uma série de mensagens bastante violentas de que eu decepcionei todo mundo, de que eu frustrei, de que eu sou um grande mentiroso. Eu tinha mais de 130 doadores, 130 pessoas, igrejas, famílias, doavam todo mês alguma quantia na minha conta na Caixa Econômica Federal. E eu tinha um salário voluntário por doação para viver daquilo, né? Só que como, diferente do Gil, eu não terminei a faculdade, eu não tinha outra profissão. E aí, quando as pessoas descobrem, eu lembro de uma igreja em Montes Claros, que eu pregava uma vez por ano, que a mãe de um adolescente... Eu ficava na casa de família quando eu ia para Montes Claros, né? E a mãe daquela família mandou uma mensagem no meu Facebook falando assim, então foi você que violentou meus filhos? Porque na cabeça dela, já que eu sou gay, e eu dormia no quarto dos filhos, né? Porque eu era missionário, eu automaticamente sou uma pessoa violenta. E aí, aquela maneira de pensar e as violências que eu recebi me fizeram ter um surto psicótico. Em 2015 eu recebi um diagnóstico de esquizofrenia, de uma psiquiatra cristã que me incentivou a fazer cura gay. Mas isso é uma outra história. Tô falando isso para vocês porque eu quis falar sobre Deus e sobre Jesus. Porque eu sou pentecostal, eu sou crente, eu sou a pessoa que ora porque ora. Mas em determinado momento eu quero falar também para vocês agora de uma perspectiva um pouco mais política, que a fé é, antes de mais nada, um direito fundamental. Então, se você não é evangélico, se você não é católico, se você não é cristão, se você, por exemplo, cultua a religião de matriz africana, você precisa ter direito de cultuar essa sua religião. Tá fazendo sentido? Ninguém pode impedir você de cultuar sua religião por qualquer motivo que seja. Com o cristianismo, a régua é igual. Ninguém pode dizer que eu não tenho direito a exercer a minha fé como cristão. Mas eu entendi que eu não podia. E quem fez isso não foi o Estado, quem fez isso não foi a mídia, quem fez isso não foi o movimento comunista, quem fez isso foi a própria igreja. A igreja falou pra mim, falou assim, não pode. Ei, viado não, don't. Wrong, errado. Que a igreja evangélica agora está super estadunidense, né? Fala worship, fala church, enfim. Tô falando... A galera riu, né? Jesus, preach. Enfim. Ai, que loucura. Tô falando isso, gente, porque em determinado momento, o discurso religioso que me cativou na infância foi o mesmo discurso religioso. Eu adorei o que o Gil falou, assim, né? Aquilo que me atraiu, me traiu. Essa frase eu vou levar, Gil, muito, muito, muito profundo. Obrigado, assim. E aí, nas madrugadas em que eu perdi tudo, eu perdi as doações que eu tinha todo mês na minha conta. Meus pais estão ali para testemunhar. Meus pais nunca deram um centavo para uma viagem minha. Não porque eles não me apoiassem, mas porque não precisava. Então, eu viajava muito. Pergunta para eles. A cada 4 finais de semana, 3 eu passava. Ou em Blumenau, ou em Jaraguá, ou em Porto Alegre. E eu pagava as coisas com dinheiro que eu recebia de doação. Meus pais não precisavam investir dinheiro. E aí eu perco dinheiro, eu perco a rede de apoio, eu perco a família, eu perco a comunidade, eu perco as pessoas com quem eu conversava toda semana, eu perco tudo. Porque, afinal de contas, eu não posso ter o direito de acessar a fé. Nesse processo todo, eu tinha um blog. Eu era um popstar no mundo gospel. E nesse blog eu escrevia sobre missão universitária, movimento estudantil. Então eu lembro que eu escrevia sobre pautas polêmicas, tipo Jesus e marxismo, Jesus e feminismo, eu escrevia sobre essas coisas. E um dia, em 2015, eu escrevi um texto. Eu tinha recebido um diagnóstico de esquizofrenia, e eu escrevi um texto falando sobre Noemi, aquela da Ruth, né, que tem que voltar com as mãos vazias, e o direito de viver a mão vazia. E eu falei para as pessoas, eu estou de mãos vazias. Só que no texto eu não falava que eu era viado, eu falava que eu tinha perdido tudo.
Fica aí na sublinha. E daquele dia em diante eu comecei a receber semanalmente mais de 10, 15, 20 e-mails de pessoas falando: oi Bob, eu também sou gay. E eu falei: bicha, eu nem te falei nada. E naquele ajuntamento de pessoas machucadas, naquele ajuntamento de pessoas desesperadas, a gente começou a criar uma comunidade informal chamada Evangélicos pela Diversidade, que é uma comunidade de pessoas evangélicas de diversas denominações que trabalha com suporte emocional e pastoral. Eu era versado em teologia queer? Eu sabia traduzir grego antigo? Não, mas vamos falar das dores. Porque no fim das contas, para eu dizer que eu posso estudar grego e traduzir a Bíblia e o Novo Testamento e Malacói, Senocoité, essas coisas todas, eu preciso primeiro ter direito de fazer isso, né? Então, fala assim, Silvia, você tem que ser dentista, tá? Mas daí eu tenho que ensiná-la, eu tenho que dar direito da Silvia a estudar odontologia para que eu possa cobrar ela de ser uma dentista, né? E aí, o Evangélicos, ele não era um grupo de discussão teológica, de formação, né? O Evangélicos era um grupo de gente machucada que se reunia numa chamada online para falar: eu acho que eu sou gay. Só que nesse processo, por causa dos muitos ataques que a gente sofreu, eu falei assim: quer saber? Não vou deitar não, porque meu peito é duro, eu sou bonita pra caramba. E eu falei assim: eu vou reagir. Eu vou botar um cropped de reagir. E eu comecei a estudar teologia. Né? Eu já tinha feito uma série de formações teológicas, mas eu comecei a estudar a teologia queer, a teologia inclusiva, as traduções do grego, quando Romanos fala que o homem deitou contra o homem como abominação. E eu comecei a estudar o grego antigo, e aí eu comecei a estudar a tradução da Bíblia do grego antigo, e o Malacói, o Arsenocoité. Eu comecei a dar estudo no Evangélico sobre isso, a princípio para ser um grupo pastoral. E aí, as pessoas vinham: você falou pro meu filho que ele pode ser gay. Eu falei: eu não, é a Bíblia que falou. Ele vai brigar com Deus, assim, resolve teus B.O. com o Senhor. E aí as pessoas começaram. E nesse processo o Evangelho se virou uma comunidade, numa época que não se tinha muita referência sobre isso, de pessoas que falavam assim: eu vou ser cristão porque eu tenho direito de ser cristão. Eita! E o direito de ser cristão passou a nortear um grupo de pessoas evangélicas que falou assim: a fé vai ser algo com o qual eu vou ancorar minha sexualidade. E aí a gente começou a dar curso, e aí a gente começou a conectar pessoas que falavam: Bob, eu quero ir nesse grupo. E aí a gente conheceu a Anister, até que o curso que o Gil falou foi o curso que o Evangélicos ofereceu para treinar mais de 250 pessoas que falaram assim: a gente quer estudar. A princípio não tinha nada de política, não tinha nada de social, era um grupo pastoral de gente crente, assim. Estou encerrando dizendo que vem o advento governo Bolsonaro. E aí, nesse processo todo, a gente tem uma questão que muda na conjuntura social do nosso país, que é o fato de que a religião começa a ser justificativa para pautar política pública. Então, nós tivemos uma ministra de Estado de Direitos Humanos que usou o nome do Estado brasileiro e abriu, e são documentos oficiais e públicos, não estou falando nada aqui que é privado, um protocolo dizendo: o Brasil está sofrendo cristofobia, o Brasil está sendo perseguido, o Brasil está perseguindo cristãos. Foi um protocolo aberto, público, se você der um Google você vai achar. E aí, quando esse protocolo foi aberto na Corte Internacional de Direitos Humanos, o pessoal falou assim: o Brasil está sofrendo cristofobia. O Estado brasileiro falou que o Brasil está sofrendo cristofobia. Né? Uma ministra de Estado falou isso, né? Então tem que resolver, né? Aí, em 2019, eu sou chamado para um evento, para falar nesse evento sobre a cristofobia que o Brasil estava sofrendo. Aí eu falei: de fato, tem uma cristofobia acontecendo. Os LGBTs no Brasil não estão podendo ser LGBTs, ser cristãos. E aí, eu caio de paraquedas no advocacy, que é esse trabalho de articulação política para defender direitos. Eu sou um pastor. Eu gosto de estudar a Bíblia e ficar conversando com as pessoas. E, de repente, esses espaços internacionais começam a falar assim: Bob, tá tendo uma situação aqui, uma situação ali. E eu começo a ter que estudar relações internacionais, política pública, geopolítica. Eu fiz faculdade de geografia, né? Finalmente posso dizer que eu concluí a faculdade de geografia, né? Mas... eu sou uma bicha com diploma! Mas assim, nesse processo, eu caio de paraquedas e eu entro num mundo, que é o mundo do sistema internacional, começando a falar sobre um tema chamado liberdade religiosa de crença na interseccionalidade com direitos LGBTs.
Então, quando uma pessoa fala assim, eu tenho uma fé e eu tenho direito a ter essa fé para dizer que LGBTs vão para o inferno. Essa pessoa está falando sobre o que ela crê, sobre a subjetividade simbólica da religião dela. Tem um limite, uma fronteira do eu tenho o direito de crer e eu tenho o direito de usar o que eu creio para dizer que você é menos digno do que eu. Tá fazendo sentido? Eu sei que são termos difíceis, mas eu estou tentando fazer fácil, né? E aí o evangélico começa a escrever sobre isso. E aí eu começo a participar de uma série de eventos internacionais, vem o evento da pandemia, tudo online, ficou mais fácil. Bob vem aqui, vem ali. Lembra que eu aprendi a falar inglês? O colégio militar me serviu para alguma coisa. E aí, nesses espaços internacionais, eu comecei a falar. Eu falei, olha, a liberdade religiosa, ela tem que ser parametrizada. A gente precisa criar parâmetros para definir o que é liberdade religiosa. Então, imagina se um homem, no uso de suas atribuições como homem, fala assim, eu acho que eu sou homem e eu quero decidir o que você, mulher, vai fazer com o seu corpo. É um direito meu, eu tenho o direito de ter minha opinião. Isso não está acontecendo no Brasil. Qualquer semelhança é mera coincidência, gente. Imagina, estou usando um exemplo abstrato aqui, né? Imagina se isso acontece, assim. Imagina se uma pessoa fala assim, eu creio que você tem que morrer. Imagina, minha fé, eu acredito nisso. Nesse processo, o sistema internacional começa a perceber que isso é uma demanda, o evangélico começa a atuar com esse tal desse advocacy, e aquele grupo de pessoas que reivindicou a fé cristã começou a ser um grupo que muda a chave e fala assim, nós não só vamos reivindicar a fé cristã, nós vamos começar a dizer que o que você faz com a fé cristã é errado. E aí, como pastor, eu vou dizer um negócio, o que você faz com a fé cristã é pecado. E aí, você lembra daquele Deus que me vigiava quando eu ia no banheiro? Esse é o mesmo Deus que eu uso quando vem um fundamentalista dizer que eu vou para o inferno. Eu falo assim, você cuida que Deus está te olhando. Porque se esse Deus pode ser usado como chave hermenêutica para me condenar, as pessoas que arquem com o Deus que elas construíram para me condenar. Porque eu não tenho medo de Deus. Porque a chave do Deus que me condena virou. E se você quer falar sobre um Deus que condena, se veja você como o Deus que condena. O seu Deus que condena, o seu Jesus que condena, a sua Bíblia que condena, é um problema seu e não meu. Eu não existo mais para responder à sua expectativa sobre como eu vou lidar com a minha fé e com a minha sexualidade. Porque a sua expectativa sobre como eu vou viver o meu cristianismo é um problema seu e não meu. Nesse sentido, aconteceu uma situação, que eu vou encerrar minha fala aqui, que abriu-se um processo seletivo nas Nações Unidas, lá na ONU. Eu nem tinha superior completo, galera. E aí eu falei assim, eu vou tentar, eu sou linda, maravilhosa, imagina que ela não vai perder a oportunidade de ter um lindo desse, né, andando pelos corredores. E lá na Vila São Pedro, aos 8 anos de idade, um jovem ouviu que Deus levaria ele para falar com os líderes das nações. E hoje, sentado diante de vocês, está esse jovem, que hoje é membro associado das Nações Unidas para temas de religião, e que fala aos líderes das nações sobre religião. Estou falando isso, para encerrar minha fala, para dizer que esse caminho não é um caminho solitário. Porque se a Silvia não tivesse conversado com a minha mãe não estaria aqui. E talvez se minha mãe não tivesse me apoiando do jeito que ela me apoia, talvez ela não teria chegado na ONU. Porque se o Glauber não tivesse me acalmado nas vezes que eu quis largar a faculdade e desistir de tudo, talvez eu não teria chegado na ONU. Porque se o Gil não tivesse escrito a música que me acompanhou nas madrugadas, talvez eu não teria chegado na ONU. Eu quero encerrar minha fala fazendo um convite. Façam comunidade. Não deixem o fundamentalismo isolar vocês. Não deixem que o fundamentalismo diga como vai ser a regra do jogo. Eu estou aqui para dizer que se você é mãe e pai e ainda não está no grupo Mami, entre, faça, mobilize. Aceite o desafio. Se você é LGBT e não está em algum grupo ou coletivo, entre. Se você não está organizado com algum coletivo que sustenta a maneira como você vai virar essa chave, faça isso.
Porque o desejo do fundamentalismo é que eu não seja evangélico. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, era mais fácil se você não fosse crente, né, Bob? E de fato seria. Porque aí eu sou só mais um LGBT militante comunista, não sei o que, 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 não sei o que. Mas eu não quero fácil, eu quero o que eu quero. Não deixem o fundamentalismo dizer a palavra final. Quero encerrar minha fala dizendo que tem uma pessoa que eu queria trazer a memória dela aqui, que escreveu um livro chamado Viemos Comungar. O nome dessa pessoa é Cris. É a Cris Serra. Cris Serra foi uma das fundadoras da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTs. Cris Serra terminou o doutorado pesquisando grupos LGBTs católicos e evangélicos. Cris Serra morreu de câncer no ano passado. E a Cris Serra lançou um livro chamado Viemos Comungar. E ela fala sobre uma música católica muito bonita, né? E a música fala assim, comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Comunguem, gente. Comunguem. Não comunguem apenas entre a fé de vocês. Sabe, eu estou muito feliz de ver a Marisa aqui, que é uma pessoa de uma mãe de não fé. E que me acolhe como pastor. Sabe? Para cada fundamentalista que quer que eu não seja acolhido, tem uma mãe ateia que me acolhe, gente. Eles que lutem. Virem a chave, eles que lutem. Haverão espaços. E aí, como eu queria fazer menção a esse livro, Semente de Vida, é um livro que eu escrevi, que fala sobre rejeição e aceitação de filhos e filhas LGBTs em lares cristãos. Eu não trouxe para vender, mas quem quiser muito, me procura que eu encaminho. E aí quero encerrar minha fala dizendo que a graça de Deus, Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. E todas as pessoas são todas as pessoas. E se você está ouvindo isso aqui, eu não estou sendo proselitista, você não precisa da graça de Deus se você não quiser. Mas se você quiser, ela é direito seu. Então, que a gente continue sendo teimoso, que a gente continue sendo desobediente em relação às regras que o fundamentalismo tenta impor para nós. E que a gente continue vivendo experiências maravilhosas. Porque o Bob, missionário para as nações, é muito mais feliz casado com o Guilherme. E é muito, muito, muito mais feliz sabendo que não só está casado com o Guilherme, como o Guilherme é muito bem-vindo na casa dos pais dele, no caso, meus pais, né, gente? O fundamentalismo vai ter que resolver como eles vão fazer isso, porque a minha mãe é uma mulher de oração e o meu pai também. E a oração da minha mãe é para que Deus abençoe o meu casamento. Como eles vão resolver com a Bíblia deles, é eles que lutem. Porque eu não vou lutar, eu vou viver, entende? Enfim, gente, muito obrigado. É isso, vamos conversar.